Muito bem, é um privilégio poder estar junto com vocês, de podermos compartilhar a palavra de Deus e de iniciar uma nova temporada dentro das nossas séries de estudos que nós temos feito aqui aos domingos com a Igreja Adventista de Santo Amaro. Independente de você estar assistindo ao vivo ou estar assistindo a gravação desse momento, sinta-se abraçado agora. Nos últimos 2 meses, nós trabalhamos uma série que foi intitulada Zacarias, o profeta da renovação. Nesse mês de dezembro, quando nós estamos aí prestes a comemorar a época do Natal, ou as festividades relacionadas ao Natal, eu gostaria de dedicar os nossos 4 temas dos domingos deste mês para trabalharmos alguns temas relacionados ao Natal. Tanto que o tema dessa série será Reações ao Natal. Nós vamos trabalhar principalmente 2 capítulos do livro de Lucas, os 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, onde nós teremos a oportunidade de entender como as pessoas reagiram ao primeiro Natal, ao nascimento de Cristo Jesus. E vamos tentar extrair das reações que essas pessoas tiveram algumas lições preciosas para nós. A gente vive falando sobre o espírito do Natal, e Hollywood, principalmente, tem explorado tremendamente essa temática, fazendo filmes, séries, que vão trabalhar a questão do espírito do Natal. E quando o espírito do Natal desaparece, as pessoas ficam tristes e assim por diante. É claro que, normalmente, quando se fala sobre o espírito do Natal, numa perspectiva do mundo em que vivemos, há mais uma situação ligada ao capitalismo, à compra e venda, uma época em que o comércio acaba vendendo muito mais do que em qualquer outra época do ano, porque é uma época de troca de presentes, etc. e tal. Mas, afinal de contas, o que é o espírito do Natal? Será que o espírito do Natal é simplesmente as festividades, as comidas, enfim, todo esse aspecto que acaba marcando essas festividades? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual foi o espírito que marcou as pessoas que estiveram envolvidas no primeiro Natal da história, que aconteceu há quase 2000 anos atrás? Bom, é isso que a gente vai tentar trabalhar nos próximos 4 encontros. Hoje, nós teremos a oportunidade de poder ver qual foi o espírito de Maria diante daquele primeiro Natal. No próximo encontro, nós veremos qual foi o espírito de Cristo Jesus, que reação foi a reação dele em relação ao próprio Natal, ao primeiro Natal. Depois teremos a oportunidade de visualizar, no nosso terceiro encontro, como foi que alguns indivíduos, como os magos do Oriente, como o próprio rei Herodes, e os pastores reagiram diante do próprio Natal. E, finalmente, nós vamos tentar entender alguns aspectos. No último domingo do mês de dezembro, vamos tentar analisar um pouco daquilo que foi a infância de Jesus. O período que é um período mais obscuro, em que pouco se fala a respeito dele. Você encontra basicamente em Mateus e em Lucas os relatos daquilo que foi a experiência de Jesus até os 12 anos, depois há um silêncio absoluto entre os 12 e os 30 anos. O que é que Jesus fez nesse tempo todo? Existe muita especulação, alguns inclusive chegam até a mencionar que Jesus teria se dirigido à Índia nesse tempo para poder aprender as artes mágicas, e por isso quando ele retorna ele faz tantos milagres, etc. e tal. O que a Bíblia tem a falar a respeito disso? A gente vai explorar um pouco dessa temática nesse mês de dezembro. Eu espero que você seja muito abençoado em relação a isso. Bom, para podermos ganhar aqui tempo, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 2, nós vamos começar aqui com a história do anúncio do nascimento de Cristo Jesus, a partir do versículo 26. Aliás, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. O texto diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderiam significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi.
e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a tua palavra. E então o anjo a deixou. Vamos fazer uma oração para podermos conversar um pouco a respeito desse texto? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Fale conosco agora, ensina-nos através da história de Maria, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de poder falar sobre aquilo que a Bíblia fala sobre a história da Maria, é importante entendermos a razão pela qual pouquíssimos sermões às vezes são feitos a respeito dela. Parece que, por causa de um aspecto histórico ligado a Maria, a igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, tem medo de falar a respeito desse personagem, ou pouca coisa é falada a respeito dela, apesar de ser uma grande mulher, e a gente vai ver isso aqui hoje. Antes de poder falar, como mencionei, do texto bíblico, vamos tentar entender a razão pela qual hoje existe tanta reação no mundo cristão evangélico por causa da própria Maria. O grande problema começou a acontecer a partir do 4º século da nossa era, principalmente ali a partir do ano 431, especificamente com o Concílio de Éfeso, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, e agora, com esse aspecto de que o cristianismo agora era uma religião considerada legal dentro do aspecto jurídico do Império Romano. Até então, os cristãos eram perseguidos, suas propriedades eram tomadas pelo próprio Estado. Agora, com a conversão do imperador Constantino, o que vai acontecer é que o cristianismo passa não apenas a ser uma religião que poderia ser tolerada, uma religião completamente legalizada, as pessoas poderiam ter, mas todas as propriedades que haviam sido tomadas pelo Estado, da igreja, bem como dos crentes, foram devolvidas à igreja. E mais do que isso, agora o cristianismo passou a ser adotado como a religião oficial do império. A partir desse momento, uma grande quantidade de pessoas começaram a vir para a igreja, mas muita gente mesmo. As pessoas se convertiam, às vezes, por vilas e por cidades que o seu governante, agora sujeito à decisão que o imperador havia tomado, dizia: eu agora estou junto com o imperador, eu sou cristão e todo mundo aqui na minha cidade ou na minha vila também vai ser cristão. Então, as pessoas não tinham nenhuma ideia do que significava ser cristão. E eles traziam junto consigo todo um marcabouço daquilo que era o próprio paganismo, a religião pagã do seu tempo, e traziam tudo isso para a igreja agora. Eles eram cristãos de nome, mas continuavam com práticas pagãs. Isso começou a trazer sérios problemas. As pessoas iam para a igreja, mas já não conheciam muito mais a respeito de uma série de fatores. Alguns pais da igreja, e quando falamos de pais da igreja, nós estamos falando daqueles que lideraram a igreja logo depois da morte dos apóstolos. João foi o último apóstolo vivo, teria vivido ali até por volta de 100 anos, do ano 100 mais ou menos depois de Cristo, quando ele vai acabar falecendo. Então agora os discípulos de João e dos demais apóstolos vão se levantando diante da igreja, vão ter que liderar a igreja numa época como essa. É uma época de crise, esse tempo que depois da morte dos apóstolos é o período em que a igreja ainda está sendo severamente perseguida pelo Império Romano, mas agora o que vai começar a acontecer é que alguns pais da igreja começam a tecer uma teologia embasada na questão do próprio pecado, e começam, principalmente homens como Justino, o Mártir, Irineu de Lyon, isso para poder falar de alguns apenas. Esses indivíduos começam agora a trabalhar a ideia de que, através de uma mulher, o pecado entrou aqui no nosso planeta, por causa da Eva. E que Maria, de certa forma, seria uma espécie de segunda Eva. O apóstolo Paulo havia trabalhado a ideia de que Jesus era o segundo Adão.
de que ele teria vindo para poder vencer aonde o primeiro Adão falhou. E agora, esses pais da igreja, sem nenhuma pretensão, o objetivo deles não era criar uma heresia ou alguma coisa parecida, mas eles começam a trabalhar a ideia de que a Maria era agora uma espécie de segunda Eva. Onde a primeira Eva havia falhado, a segunda Eva, que na perspectiva deles seria a Maria, Maria havia se sujeitado completamente a Deus e se tornado um instrumento através do qual a salvação tinha vindo para toda a humanidade. É claro que o foco deles era na pessoa de Cristo Jesus, que a gente vai ver no nosso próximo estudo. Eles só estavam trabalhando a ideia de que Maria foi um instrumento através do qual o céu derramou o maior presente que a terra poderia receber, que era a pessoa de Cristo Jesus. Mas agora, a partir estamos falando aí agora de pelo menos uns 100, 110 anos, 200 anos, talvez até depois de alguns desses pais da igreja, depois, portanto, da morte dos apóstolos, que essa mesma ideia, que agora é abraçada por alguns dos bispos da igreja, alguns dos pastores da igreja, e vista por um grupo de pessoas que não tem nenhum tipo de conhecimento teórico e nem prático do cristianismo, eles ouvem agora esse tipo de situação e começam a entender que Maria é realmente alguém fantástica. E algumas ideias começam a surgir na igreja. As pessoas começam a trabalhar agora com uma noção dualística, no sentido de que a carne ela é má, mas a alma ela é boa, é etérea, é imortal. E trabalhando essa mesma ideia, eles vão dizer que a Maria ela era completamente diferente de qualquer outra mulher, porque a Maria, ela, para ser a mãe de Deus, porque se Cristo era Deus e ela era mãe de Deus, ela tinha que ser mais do que uma mulher qualquer. Então, portanto, Maria provavelmente não teria pecado. Maria era uma mulher perfeita. Essa ideia começou a evoluir até que chegou-se ao ponto de que se Jesus tinha uma natureza divina e, ao mesmo tempo, ele era filho da Maria, e o Espírito Santo o havia gerado, que então a Maria ela deveria ter uma existência pré-encarnação, de que em algum momento da história a Maria havia sido criada por Deus num contexto celestial, e então antes que Cristo Jesus viesse para poder ser encarnado, a Maria teria descido do céu para poder preparar o caminho para ser o veículo através do qual Cristo nasceria sem qualquer tipo de pecado, sem mancha de pecado da natureza humana. E a partir desse momento, Maria começa a ser vista como uma espécie de semideus. Ela não é Deus, não pode ser adorada como Deus, mas ela é uma espécie de semideus, porque ela foi criada por Deus com um propósito diferente para fazer com que Cristo Jesus pudesse se tornar carne. Então, na verdade, o processo de encarnação vai acabar acontecendo na perspectiva da Maria, e a Maria vai ser o instrumento através do qual o Filho de Deus vai conseguir se encarnar. A partir daí começa agora um processo em que a Maria vai se tornar uma espécie de mediadora. Ela vai... orações são feitas agora a ela, por quê? Porque algumas histórias começaram a surgir. Tudo isso a partir do Concílio de Éfeso, ano 431, ok? A primeira história que vai aparecer é de que Maria teve a oportunidade de poder viver aqui nessa terra, depois da ascensão de Cristo Jesus ao céu, mas quando chegou o momento da sua morte, no momento em que ela estava para poder morrer mesmo, que Cristo Jesus teria, de alguma forma, feito com que ela pudesse ressuscitar dos mortos e ter sido levada viva para o céu, ok? Depois de um processo de ressurreição muito semelhante ao que havia acontecido com o próprio Moisés. Uma outra ideia que surgiu como desdobramento dessa, um pouco mais adiante, é bem verdade, é de que no momento em que Maria agora ela estava doente, à beira da morte, que a Maria, quando ela estava realmente ali para poder morrer, que Cristo Jesus teria reunido os 12 apóstolos que estavam espalhados por diversos lugares do planeta, e que em nuvens esses apóstolos foram trazidos até Éfeso, aonde Maria faleceu, realmente, historicamente foi lá que ela faleceu, mas que um dos apóstolos acabou se atrasando, que foi o apóstolo Tomé. E quando Tomé chegou para chorar a morte da Maria, o corpo dela já tinha sido colocado na sepultura, e então eles abriram a sepultura para que Tomé pudesse se despedir dela. E quando abriram a sepultura, descobriram que a sepultura estava vazia.
assim como a sepultura do filho também estava, e que ela teria sido, portanto, levada ao céu. A partir daí, um processo começou a ser estabelecido, e mais especificamente no século XI, começa um processo em que a Maria ela vai ser literalmente adorada, orações são feitas a ela é vista agora como a suprema intercessora, ela ganha um papel que é mais importante do que o próprio Cristo na perspectiva da humanidade, porque se você quer chegar ao filho, você tem que passar pela mãe. Então, na verdade, a mãe é que vai ter que fazer a mediação junto ao filho por você, para que o filho faça a mediação em relação ao pai. É claro que esse processo fez com que muita distorção acabasse acontecendo em relação à própria figura da Maria. A Maria, por exemplo, ela passa a ser vista como a eterna Virgem, principalmente no período medieval, a sexualidade ela foi muito deturpada e foi vista como sendo algo que deveria ser colocado de lado, porque o melhor estado das pessoas era o estado do celibato, por isso que a maior parte dos padres e líderes da igreja viviam em celibato. Eles agora atribuíram a Maria a mesma ideia. Então, eles mencionaram que, mesmo no momento em que houve a concepção de Maria, que isso não teria interferido dentro da sua própria virgindade, que assim como uma luz atravessa o vidro, que a concepção de Cristo deveria ter acontecido sem que isso interferisse na sua virgindade. E, ao mesmo tempo, no momento do nascimento de Cristo Jesus, ela ainda assim, ela teria permanecido virgem. E nunca teria tido nenhum tipo de relacionamento com o próprio José. A partir aí dessa época, estamos falando aí basicamente aí do século XI, mais ou menos, da nossa era, começam a surgir algumas ideias, algumas concepções. A concepção, por exemplo, de que José já era casado quando ele acabou se casando, aliás, ele era viúvo quando ele se casou com a Maria, e então os irmãos de Jesus que são mencionados no Evangelho não eram filhos da Maria, mas eram apenas filhos do José com o primeiro casamento. Essas histórias começam agora a aparecer. Outra ideia que vai aparecer é de que os irmãos de Jesus que são mencionados no Novo Testamento, especificamente, 2 deles são mencionados como líderes da própria igreja cristã, que é o caso de Tiago, que vai escrever a carta, e o próprio Judas. Ambos têm um papel preponderante dentro da igreja do primeiro século, que eles, na verdade, não eram irmãos de Jesus, que eles eram primos de Jesus, não irmãos. O que você vai ter dificuldade de poder assimilar, porque os evangelhos, principalmente Mateus, porque apenas 2 evangelhos falam do nascimento de Jesus, e o evangelho de Mateus especificamente diz que José não conheceu a Maria até que ela tivesse dado à luz ao seu filho. E a partir daí, ele teve uma vida de marido e mulher com ela. Portanto, nessa perspectiva, Maria foi literalmente esposa de José. Quando vai acontecer a reforma protestante, o protestantismo vai romper completamente com a ideia de Maria, com a ideia da divinização da Maria, ou de que a Maria é uma intercessora, de que Maria estaria no céu, ou algo parecido, de que ela teria um papel de intercessão entre o ser humano e Cristo Jesus, que ela faria essa mediação. E a partir desse momento, há uma espécie de ranço, por assim dizer, com o mundo evangélico, principalmente com o mundo reformado, né, com a teologia reformada, em relação à própria Maria. Entretanto, quando a gente lê um texto como a gente leu hoje, a gente percebe uma coisa, de que Maria, ela foi uma mulher espetacular. Quando você vai olhar para a Bíblia como um todo, você vai lá para Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o primeiro momento em que um diálogo é estabelecido entre Deus e a humanidade depois do pecado. Deus vai dizer para a serpente: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O pecado tinha entrado no mundo através da mulher, mas a mulher agora seria um símbolo de vida, para que não houvesse um peso exagerado de culpa sobre a mulher, porque através dela o pecado teria entrado no planeta. Deus vai dar a ela a possibilidade de ser aquela que geraria o Messias, aquele que teria a oportunidade de salvar a humanidade.
Exatamente por isso, se você olhar para a Bíblia, você vai reparar que até esse momento, a mulher, ela era chamada simplesmente de mulher. O nome dela vai ser modificado a partir dessa profecia, porque Adão vai dizer a ela, o seu nome a partir de agora vai ser Eva, significa vida, porque ela seria a mãe do Messias, o Messias viria através dela. A partir desse momento, você percebe que quando Eva vai ter o seu primeiro filho, que é Caim, ela já vai dizer, será esse aquele que o Senhor Deus vai enviar? E a partir desse momento, entre aqueles que creem na palavra de Deus, cada criança que estava para poder vir ao mundo, o sonho de todas as mulheres era ser mãe do Messias. Existem alguns livros de história, por exemplo, do primeiro século, que mostram que as mulheres, na época em que Cristo Jesus estava para poder nascer, as meninas, enquanto brincavam, e brincavam de ser de casinha, brincavam de ser mães, etc. Entre elas havia aquela discussão para poder descobrir qual delas seria aquela que brincaria de ser a mãe do Messias. Porque todas as meninas já cresciam sonhando com a ideia de ser a mãe do Messias. É claro que não havia uma compreensão tão clara de como isso aconteceria. Na cabeça da maior parte das pessoas, o Messias seria filho de um homem e de uma mulher. Então, essa mulher, ela se casaria, teria relações com seu marido, e então nasceria uma criança especial, que seria cheia do Espírito e seria o Messias. Entretanto, quando Maria ela está prometida ao seu noivo José, eles estão prestes a dar o grande passo, a se tornarem marido e mulher, o anjo Gabriel aparece a ela. O texto começa dizendo que no 6º mês, ele está falando de um outro grande milagre que havia acontecido e que é narrado também na primeira parte do Evangelho de Lucas, no sentido de que Isabel, que já era uma senhora idosa, havia recebido 6 meses antes a visita do mesmo anjo, o anjo Gabriel, e havia prometido a ela que... aliás, havia aparecido a Zacarias, esposo da Isabel, e havia prometido que a sua esposa ficaria grávida e que o seu filho, o filho deles, seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Agora, o mesmo anjo vai aparecer para Maria 6 meses depois, para poder dizer, você foi escolhida para ser a mãe do Messias. Você imagina a emoção dessa menina. É claro que ela está imaginando o quê? Ela já estava num processo de preparação para o casamento com José. Ela estava imaginando, bom, agora então a gente vai se casar, e eu vou ficar grávida do Zé, e o nosso primeiro filho vai ser o Messias. Que felicidade seria essa? Mas agora o anjo vai dizer, não, o Zé vai criar a criança, mas a criança vai ser filho do Altíssimo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na semana que vem. O fato é que Maria, ela tem uma predisposição diante de um ato tão grandioso como esse. Ela não entende aquilo que está acontecendo, é tanto que ela vai dizer ao anjo, como isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? Eu ainda não me casei. E o anjo vai dizer para ela, o Espírito de Deus vai descer sobre você. E o filho que vai ser gerado dentro do seu ventre vai ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Maria, ela sabe da reverberação social que isso vai acontecer como desdobramento. Ela sabe que ela vai ser julgada pelas pessoas que vão ter dificuldade de entender uma história como essa. Imagine que hoje uma menina resolvesse aparecer, uma menina que está grávida, ela viesse aparecer e dissesse, então, eu não tive relação sexual com ninguém, eu estou grávida do Espírito Santo. A maior parte das pessoas olharia e diria, isso é conversa para poder enganar o noivo. E é tanto que as pessoas fizeram muito pouco caso do José, porque Jesus era visto como filho de pai desconhecido. Maria, na perspectiva de muita gente, havia enganado José, com uma história louca de um anjo que havia aparecido e que o menino tinha sido gerado pelo Espírito de Deus. Maria estava disposta a enfrentar qualquer situação, porque ela havia entendido uma coisa. Esse era o plano de Deus para ela. A primeira reação, portanto, que a gente tem diante do Natal, quando a gente fala sobre o Espírito do Natal, é de uma pessoa que compreende aquilo que está envolvido no plano que Deus tem para ela. É um plano que vai fazer com que a maior parte das pessoas não entendam. Ela vai ter que ir na contramão da sua sociedade. As pessoas vão julgá-la, vão apontar o dedo para ela, vão falar mal dela. A sua moral vai ser colocada em xeque. Mas ainda assim ela está disposta a encarar seja o que for, porque ela tem uma noção clara.
quando aquela profecia foi feita para Eva, 4.000 anos atrás, quando Eva recebeu agora da parte de Deus a promessa de que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ela sabia, ela entendeu naquele momento que aquele que havia falado no Jardim do Éden estava falando dela, que ela seria a mulher que daria a luz ao Filho de Deus. Ela sabia da grande responsabilidade que estava envolvida nisso. Ela não entendia todos os detalhes, mas ela sabia de uma coisa, que Deus a havia escolhido com um propósito. E mesmo diante de um grau altíssimo de complexidade dentro desse plano, ela olha para o anjo do Senhor, e eu acho magnífica a palavra que ela vai dizer. Eu queria ler com você de novo esse mesmo texto, quando o versículo 38 ela vai dizer: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela olha agora para o anjo e diz: olha, então você volta lá e fala para Deus o seguinte: eu sou serva de Deus. O servo, ele não escolhe aquilo que ele vai fazer. O servo, ele não está aqui para poder dizer: olha, esse trabalho, esse serviço eu aceito e esse aqui não. Se é isso que o meu Senhor quer de mim, então eu estou à disposição dele. Eu quero ser o instrumento através do qual ele vai construir uma história. Sabe, eu fico pensando, às vezes, num contexto de eternidade, sabe? Existe apenas uma mulher em todo o contexto da eternidade que Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, vai poder chamar de mãe. Só uma mulher. É claro que ela tem um papel preponderante no meio desse processo todo, e com isso eu não estou aqui dizendo que ela tem um papel divino, que ela passou por um processo de ressurreição dos mortos, que ela, enfim, que ela faz intercessão junto. Não. Ela foi uma mulher muito piedosa, temente a Deus, uma mulher que teve um grande privilégio, privilégio que muitas mulheres quiseram ter. Ela foi escolhida para isso. E foi escolhida principalmente porque Deus viu nela o espírito certo. O espírito de alguém que se submeteria à vontade de Deus, independente das circunstâncias e independente das consequências. Mesmo que o seu nome fosse manchado por causa daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, ela estava disposta a enfrentar seja o que for. Quando eu olho para a nossa sociedade, onde algumas pessoas que acabam sofrendo, às vezes por amor de Cristo Jesus, vão dizer assim: ah, não, eu falaram mal de mim porque eu sou crente, eu agora vou deixar a igreja, vou deixar Deus. Ah, não, estão me acusando, eu estou sendo mal interpretado pelas pessoas, é muito difícil ser cristão. Essas pessoas deveriam olhar para Maria e entender o grau de complexidade que foi para ela ter sido acusada de ter traído o próprio José. E Mateus vai contar a história na perspectiva do José, dizendo que José era um homem nobre, de espírito nobre, mas mesmo assim ele não estava disposto a tolerar uma infidelidade por parte de Maria. Porque logo depois que o anjo Gabriel vai dizer para Maria que ela tinha sido escolhida e que a Isabel já estava no 6º mês de gravidez, ela arruma as coisas dela e vai para a casa da Isabel. Ela quer ver o que Deus está fazendo na vida de Isabel para poder solidificar também a sua fé em Deus, para que ela possa entender aquilo que Deus está para poder fazer. E quando ela volta, bom, o José olha e percebe que ela está grávida. Não é uma situação simples, mas Maria estava disposta a ir até as últimas consequências. Ela sabia que o mesmo Deus que a havia chamado, que havia estabelecido um propósito para a sua existência, o mesmo Deus que tinha escolhido a própria Maria para poder ser a mãe do Messias, que ele abriria as portas que tinham que ser abertas. Se não fosse o José, Deus enviaria outra pessoa para poder ajudá-la no processo de criação do seu filho. Mas ela estava disposta a ir até as últimas consequências. O primeiro espírito, portanto, que a gente vê, a primeira reação que a gente vê, que gera o espírito natal, é um espírito de pessoas que estão dispostas a ir junto com Cristo até as últimas consequências. Se o propósito de Deus para a sua vida é que eles se envolvam de alguma forma dentro da missão de Deus, eles estão à disposição. Eles olham para Deus e dizem que se cumpra em mim a sua palavra, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. Nós estamos terminando um ano e prontos para poder começar um novo ano. E quando eu olho para a nossa comunidade, a comunidade de Santo Amaro, eu percebo que os nossos irmãos e irmãs são maravilhosos, são gente temente a Deus, gente que está sempre ali,
que participa no contexto dos cultos, através do Zoom, ou através do YouTube, aos sábados de forma presencial, e tem sido maravilhoso. Eu aprendi a amar essa comunidade. Mas talvez por causa de uma questão geográfica que a gente tem, boa parte da nossa membresia mora longe da igreja. Geograficamente está distante. Não são poucas as pessoas que precisam fazer, às vezes, 1 hora e meia para poder chegar até a igreja. Visitando alguns dos membros da nossa congregação, descobri essa realidade. Pessoas que moram longe, longe mesmo. Uma das visitas que eu tive que fazer, eu gastei 1 hora e 45 para poder chegar na casa. Eu fico pensando, fico me imaginando. E é uma pessoa que todos os sábados está ali no contexto da igreja, no nosso culto. Então, eu não estou minimizando o grau de dificuldade para que haja um envolvimento um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, olhando para Maria e para o espírito da Maria de dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Eu sou serva do Senhor, estou aqui para poder servi-lo. Independente do grau de dificuldade, eu acredito que como comunidade nós podemos crescer nesse envolvimento, nas coisas de Deus, não apenas como consumidores de um produto, consumidores do culto, do processo de adoração, mas como gente que está disposta a fazer a diferença, gente que está disposta a olhar para esse 2022 que se abre diante de nós e dizer: eu já passei esse período de pandemia um pouco mais distante, mas esse 2022 vai ser um momento em que eu vou me envolver de forma ativa na obra de Deus. Eu vou me envolver em algum tipo de ministério da igreja. Eu vou trabalhar para poder usar meus dons e talentos para poder ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo Jesus. Eu quero viver isso, eu quero passar por essa experiência. Eu quero viver essa mesma realidade. Eu acho que se nós tivermos a possibilidade de viver isso, se tivermos a possibilidade de ver esse espírito de Maria tomando posse de mais pessoas da nossa comunidade, nós conseguiremos no ano de 2022 chegar muito mais longe. O ano de 2022 é um ano que promete muito para a nossa comunidade. É, por exemplo, o ano em que está previsto que a nossa igreja, a construção da nossa igreja seja terminada. E nós tenhamos a oportunidade, depois de 2022 será o 6º ano, depois de 6 anos distantes do templo físico da igreja, a gente vai ter a oportunidade de poder voltar a cultuar a Deus dentro do nosso templo físico, do nosso espaço físico. É um ano que promete muito, é claro que sim. Mas mais importante do que um espaço físico para a igreja, é nós termos pessoas com o espírito de Maria, o espírito de serviço, o espírito de alguém que compreende que esse é o tempo de Deus cumprir suas promessas. No tempo da Maria, a profecia das 70 semanas estava para se cumprir. O período do nascimento do Messias estava para chegar. Não é à toa que Flávio José, historiador judeu, vai mencionar que algo em torno de 200 pessoas surgiram na época da Maria, mencionando que era o Messias. Era Jesus e mais 199. Por quê? Porque era um tempo de cumprimento de profecias. Assim como hoje também estamos vivendo um tempo do cumprimento de profecias. Um tempo quando Deus olha para o seu povo e ele menciona que essa é a época em que ele quer derramar o seu espírito sobre o seu povo. Essa é a época em que a igreja de Deus vai se levantar com poder, com autoridade, para testemunhar para todas as pessoas, para dizer: nós estamos vivendo o tempo do aparecimento de Cristo Jesus. Esse é o tempo em que pessoas se levantarão, como Maria foi levantada, para preparar a chegada do Messias. João Batista foi levantado para poder pregar e preparar as massas para a recepção do Messias, mas Maria foi escolhida para ser aquela que daria a luz ao Messias e que teria a oportunidade de contar para ele, quem sabe, as primeiras histórias a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito da história sagrada de Deus, do grande plano de Deus, plano que o próprio Cristo havia revelado através dos profetas pelo Espírito de Deus. Que privilégio ela teria? E que responsabilidade seria essa? Mas ela olha para o Senhor e diz: esse é um tempo de cumprimento de profecias. Esse é o tempo do nascimento do Messias. E se eu fui escolhida por Deus, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a promessa de Deus. Eu queria hoje dizer a Deus: Senhor, 2022 eu quero que seja o meu ano. Eu quero nesse mês em que celebramos o Natal, eu quero que o espírito de Maria faça parte da minha história. O espírito de serviço, o espírito de entender quem Deus é e quem nós somos.
que papel Deus tem dentro do cumprimento das profecias e que papel nós temos. Amigo, eu não sei se você tem noção, mas já fazia mais de 400 anos que a palavra profética tinha se apagado do meio do povo de Deus. E agora, um mensageiro da parte de Deus vinha até Maria. Ela entendia aquilo que estava envolvido no seu chamado. Mas ela vai olhar para Deus e vai dizer, se o Senhor tem que usar alguém, usa-me a mim, estou à disposição. Eu queria hoje dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui também, com o mesmo espírito da Maria. Eu sou servo do Senhor. Que se cumpra em mim o plano que o Senhor tem para mim. Que 2022 seja o ano em que eu veja realmente a glória de Deus agindo e, ao mesmo tempo, influenciando pessoas através de mim. Eu quero ser esse instrumento. Você não gostaria de dizer a Deus a mesma coisa? Eu queria que agora, em nome de Jesus, que você fizesse uma coisa para poder registrar esse momento. Aí no chat, eu não sei se você está no Zoom ou se você está no YouTube, coloca aí o seu nome e diz assim, eis aqui o servo de Deus, aí coloca o seu nome. Eu vou colocar o meu. Eis aqui o servo do Senhor, Samuel Camilo, que se cumpra em mim segundo a palavra do Senhor. Coloca aí, se coloca à disposição de Deus. E você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias através de você. Eu quero orar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Junte-se a mim. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. E obrigado porque a tua palavra nos apresenta pessoas como Maria. A mulher que foi escolhida para dar à luz a Cristo Jesus, ao Messias. Ela entendeu a grande responsabilidade que estava envolvida nesse chamado, mas teve a coragem de dizer, eis aqui a serva do Senhor, eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Nós hoje queremos também tomar a mesma decisão de dizer ao Senhor, o Senhor tem planos para nós? Esse também é um tempo de cumprimento de profecias. Usa-nos então para honra e glória do teu nome. Nos colocamos à tua disposição, Pai, e pedimos que o ano 2022 seja um ano em que a nossa comunidade seja marcada pelo espírito de serviço de Maria, pela submissão de Maria à vontade de Deus, para que mais pessoas se levantem no meio da nossa comunidade para poder dizer, Senhor, eis aqui teu servo, tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Queremos ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio, pois oramos em nome de Jesus. Amém.